uma coisa que eu quero dizer a vocês, embora hoje a gente vá estudar a psicologia de grupos no ambiente organizacional, quando a gente tem uma circunstância que para nós parece uma circunstância com a qual a gente nunca lidou e a gente não sabe exatamente como fazer o manejo sobre aquele conteúdo, a gente vai nas teorias gerais, nas regras gerais. Então, quando surgir um conflito, digamos que vocês estejam trabalhando na clínica particular de vocês e vocês trabalhem com crianças. E aí vocês estão atendendo aquela criança e, num dado momento, vocês precisarão trabalhar o subgrupo familiar casal. Se vocês não se recordarem das minutas, né, dos detalhes da teoria do trabalho com casais na clínica, lembrem-se de algumas regras que são regras gerais, que são teorias gerais, teorias e técnicas gerais no trabalho com grupos. Sempre ajuda. Então, estão ali com o casal e percebem, nossa, daí vocês não sabem, mas como é que isso é mesmo que se dá no casal? Ah, mas tem um campo. O campo grupal está posto para qualquer composição de campo. Então, vocês vão resgatar a regra do campo, né? Que muito por acaso é isso que está desenhado aqui, né? Para a aula que eu dei para a turma de terça-feira, que é essa mesma aula que vocês vão ver hoje, tá? Então, quando faltar a memória a regra específica, busquem as regras gerais. Quando a gente estuda bioética, por exemplo, eu tenho um livro muito bom, que tem um capítulo muito bom de bioética. Quando a gente estuda a ética da vida, sobre a vida, a gente não tem um código de ética para todas as coisas da nossa vida. Então, quando a gente surge um dilema ético envolvendo a vida das pessoas, a gente usa sempre a regra geral. A regra geral no âmbito da saúde é agir sempre na promoção da saúde e não podendo promover, a gente tem que escolher. É mais ou menos assim, eu não me lembro de cabeça agora, que também é muita coisa para eu saber, mas assim, quando a gente não puder fazer o bem, o que a gente tem que fazer é minimizar o mal, ou fazer o máximo de bem possível. Essa é uma regra de ouro, se tem alguém da saúde, me socorre aí, tá? Inclusive, ela está em alguns juramentos, se eu não me engano, enfim. Então, a gente pensa a regra geral e da geral a gente tira a teoria de base para reflexão sobre o acontecimento, o fato que a gente vai estar lidando, tá bom? Isso ajuda bastante, tá? Saber as regras gerais para poder refletir nos casos específicos. Não esqueçam disso, essa é uma dica muito, muito preciosa, né? Que quando vocês estiverem ou nos estágios ou já trabalhando, ela pode ser muito útil para vocês, tá bom? Vamos lá então, hein? Vamos começar. Bom, a gente viu em vários momentos na disciplina que nós, os seres humanos, são animais grupais, né? Nós nascemos dentro de um grupo, nosso grupo de socialização primária, que é a família, e nós fazemos parte de vários grupos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência. Um dos grupos é o grupo de trabalho, os grupos que se formam nos lugares que trabalhamos. A equipe do nosso setor, o grande grupo de trabalhadores desta empresa, deste comércio, deste local. Então, nós também temos fenômenos grupais acontecendo no ambiente das organizações, tá certo? E saber trabalhar com grupos é algo inevitável para o psicólogo ou a psicóloga que vai trabalhar no campo da psicologia organizacional. Seja porque ele vai trabalhar como um recrutador, selecionador para contratação, né? Que vem aquela coisa do recrutamento e seleção que a gente vê, né? Ou seja, porque ele vai trabalhar com treinamento, ou porque ele vai trabalhar elementos organizacionais, né? A ambiência, né? O que é ambiência? Ambiência é aquele clima, né?
é como está o conviver das pessoas num dado ambiente, né? Então, a gente chama de ambiência, essa percepção de como está o ambiente de trabalho. E essa percepção, ela se ancora muito, né, nas regras das teorias gerais dos grupos. É evidente que nós temos produções teóricas muito específicas sobre isso, que vão falar única e exclusivamente, bastante aprofundadamente, dos grupos no ambiente organizacional, mas regra de ouro para trabalhar em empresa como psicólogo ou psicóloga de RH ou de organizacional, é necessário a gente saber trabalhar em equipe. É necessário a gente saber trabalhar com grupos no ambiente de trabalho, tá bom? Toda empresa, ela precisa de algum nível de integração entre os membros, nem que seja uma integração apenas no nível operacional. Por exemplo, numa montadora, os profissionais, eles precisam estar integrados, nem que seja numa linha de produção, fazendo algo em comum. Né? Então, para uma indústria automotiva que trabalhe com os carros, a produção de carros, né? As pessoas estarão ali no seu determinado setor, cumprindo as suas funções para produzir um objeto em comum, que é o carro, tá? Eu não sou uma grande especialista, não entendo nada disso, mas imagino que, né? O que eu quero dar para vocês é a ideia de pessoas depositando uma energia psíquica, física, né, para poder intelectual, para poder executar uma determinada função, que nesse caso é produzir um automóvel, tá? Então, sempre haverá um nível de integração, nem que seja uma integração concreta para atingir ali, para contemplar a atividade fim daquela empresa, daquela organização. Que no caso de uma empresa automotiva é produzir um automóvel, né, no final da linha de montagem. E mesmo no final da linha de montagem, haverão trabalhadores que vão testar o software do painel, a estrutura do automóvel, né? Vai ter o controle de qualidade, a equipe de testagem. Então, mesmo depois a equipe do pós-venda, né? Quer dizer, dos carros que foram para as concessionárias. Então, de qualquer forma, seja lá como for, precisarão ter um nível de integração. Isso é fato. E isso já nos dá alguns sinais de que, para que eu possa ter uma boa execução da tarefa, talvez seja necessário que eu aposte nessa integração. E é sobre isso que vai versar a nossa aula de hoje, né? Olhar com as teorias e técnicas gerais dos grupos para essa realidade do campo organizacional. E o quanto é importante as empresas de vanguarda, né, entenderem a importância de trabalhar a coletividade e os elementos que reforçam coesão de grupo, sentimentos de colaboração, e também que abram a escuta para o que os trabalhadores vivem. Mas não só os trabalhadores, as suas famílias, a comunidade onde essa indústria ou essa empresa né, está inserida. Né? O que a gente estuda hoje? Que antigamente se pensava que o foco tinha que ser unicamente o negócio e os clientes. Esse foco é uma mudança de paradigma que a indústria acaba tendo, as organizações acabam tendo. Eu viro meu foco só para os negócios e para o meu cliente e entendo o maior potencial, o maior bem da empresa são os elementos humanos que trabalham lá. Evidente que eu não vou dizer para vocês, olha que legal, como a indústria se humanizou, né? Talvez não seja nada disso, talvez seja, olha, a gente percebeu que se a gente não escutar as pessoas, trabalhar as relações
olhar para a vida dela de uma forma mais ampla do que ela sendo só um trabalhador que vem aqui entregar sua mão de trabalho, sua mão de obra, se a gente não mudar esse nosso olhar, a produtividade cai e os negócios vão mal, tá? Seja porque humanizou-se mais as relações no trabalho, seja porque, se eu não investir nos elementos subjetivos e humanos da minha mão de obra, eu vou ter prejuízo, né? Seja pelo que for, mas uma coisa é fato. Quando estudamos organizações, a gente vê com muita frequência o maior potencial, o maior ativo hoje das empresas, né? O maior valor que a empresa tem é o seu trabalhador. E aí a gente fala trabalhador, a família do trabalhador e a comunidade do entorno de onde essa empresa desenvolve suas atividades. Aí a gente está falando de responsabilidade comunitária, responsabilidade social das empresas. Tá bom? Esperem só um pouquinho, que eu tô até com falta de ar, que tá tudo fechado aqui no meu escritório. Eu não vou ligar o ar, eu vou só abrir a janela. Peraí, pessoal. Se não interferir no som, eu vou trabalhar de janela aberta hoje. Peraí. O que vocês acharam daquela loucurada que deu ontem, hein, gente? Que doideira aquilo, que chuva. Eu pensei que eu estava nos Pampas, que eu estava lá na minha terra, porque na minha terra é assim, de uma hora para outra, baixa um temporal, como a gente chama, e você acha que você vai encontrar com o Senhor, porque parece que vai acabar o mundo. E foi Acabou horrível. com a cidade. Oi? Acabou com a cidade, né? Pois é, gente, foi uma loucura, né? Eu não consegui assistir nenhum jornal hoje para ver a repercussão do que aconteceu na cidade como um todo, né? Enfim, teve alguém que morreu, teve gente desabrigada, desalojada, teve alguma coisa assim? Eu também não consegui acompanhar jornal, né? Então foi só algumas coisas, pessoas próximas, né, que falaram de ficaram sem energia até hoje cedo, árvore que caiu próximo de casa, caiu em cima de carro, essas coisas, mas pessoas eu não vi não. Tá. Eu ouvi falar que a comunidade Renascer, que eu nem sabia que tinha em Piracicaba, eu imagino que seja uma comunidade carente, perdeu tudo. Estavam pedindo doações de alimentos, de roupas para crianças, para adultos, e eles ficaram, desfez tudo, não tinha nem onde morar mais. Eu acho que foi uma comunidade que a gente trabalhou numa reintegração de posse. Eles ganharam direito a ficar no lugar onde estavam. Acho que a defensoria atuou pela comunidade. Eu tenho a impressão que a defensoria atuou pela comunidade. Enfim, que coisa. Enquanto eu via, eu estava em casa, né? Enquanto eu via daqui de cima, o vento muito potente em várias direções, né? E como lá no Rio Grande do Sul não é incomum ter ciclone, eu mesma já presenciei alguns e tive no meio, assim, de carro na rua e tá rolando o ciclone. Eu tive a impressão que era o que estava acontecendo, porque o vento jogava a água para todos os lados, assim, e você tinha a impressão, enfim, de que era isso, né? De que era um ciclone. Mas, enfim, vamos ver, até ver o que a gente pode auxiliar as pessoas, né? Nesse momento. Perder a casa inteira deve ser algo muito difícil, né? Muito sofrido, porque a casa tem um significado simbólico, né? A casa também simboliza uma parte do meu eu interno, né? Enfim, tem várias simbologias. Vamos lá, vamos adiante? Olha só, uma coisa que o nosso autor fala, que eu acho bem interessante e é evidente, esse texto ele é do livro do Luiz Carlos Osório, esse livro aqui, ó, tá? Nossa, que barulheiro. Que como trabalhamos com sistemas humanos, grupos, casais e famílias e empresas, né? Esse livro fala sobre isso. Então, o Luiz Carlos Osório, ele é um grande autor gaúcho, ele também tem muitos livros escritos, ele escreve com Davi Zimmermann e tal, e ele é um cara vivo que está produzindo aí.
ele traz uma ideia para nós de que isso é interessante, porque isso reverbera nos hábitos em que vivemos em família, tá? E vivemos na empresa. Falei família porque entrou um WhatsApp da minha família. Então, ele diz o seguinte: nós somos educados, né, ao longo da vida, isso na socialização primária, na família, na secundária, a escola, ou os primeiros grupos ali que atuamos logo depois que saímos desse primeiro contato com a família. Nós somos educados a colocar o foco nas conotações negativas, né? A gente é socializado escutando o que a gente não deve fazer. Principalmente, nossa, você não faz isso, você não vai ali, você não age dessa forma, você não, isso, não aquilo. Então, o que o Osório nos diz? Ele diz, olha, as coisas já começam de uma forma difícil de a gente reconstruir depois, reorganizar depois, porque nós somos educados a colocar o foco naquilo que há de negativo na conduta, da nossa conduta, inicialmente, como uma forma de educação, e posteriormente sermos educados, né? E posteriormente a gente colocar um foco nas conotações negativas, né? Nos outros, tá? O que isso implica na empresa? Uma série de fenômenos, porque isso tem a ver com a socialização humana. Então, para você trabalhar na empresa, colaboração, parceria, confiança, divisão de responsabilidades, divisão de tomadas de decisão, tendo esse olhar sempre muito apurado para o que não se deve fazer, nós temos aí um entrave, segundo o Osório, que é um entrave inerente à nossa socialização, tá? Então, uma primeira questão que o Osório refere, que são fenômenos arraigados que reverberam no trabalho da gente nas organizações. Bom, assim como ele diz, desde criança nós somos socializados ali por críticas e desqualificações, não por reconhecimentos aos acertos, com acertos e elogios. Então, assim, a ênfase muito mais, é dada muito mais, né, naquilo que não se deve fazer e que quando fazemos, o impacto, a ênfase é muito maior no que fizemos de errado do que na valorização e no reconhecimento dos acertos, né, com elogios, enfim. Então, o Osório analisa, né, como somos enquanto, vamos falar de Brasil, mas o Osório está se referindo aí, está muito barulho, né? O Osório está se referindo aí à socialização de uma forma geral, né? Somos, de base, levados a olhar a vida e o outro com essas lentes, tá? Agora eu vou fechar a janela, vou ligar o ar mesmo, gente, espera aí. Karina, não tá barulho pra gente não, viu? Não? Não. Não? É que eu também perco um pouco o foco, que daí eu fico achando que vocês vão escutar, daí eu tô no meio do raciocínio, tô com um olho no peixe, outro no gato. No caso, o gato são vocês. Olha lá. Vamos nessa, vamos adiante então, mas obrigada pelo retorno, tá? Então, assim, a gente vai se socializando dessa maneira, né? Os adultos acabam reforçando na gente. Veja, tudo isso se dá no aprender as regras de convivência em sociedade. E muito se dá por imitação aos adultos. E a gente vai assimilando isso e vai reproduzindo isso ao longo da vida, e isso acaba repercutindo, né, na nossa vida de trabalho também, né? Então, é importante que a gente entenda que trabalhar com pessoas em organizações é também lidar com essa ideia, com esse parâmetro de olhar potente para a crítica e para os elementos negativos, em vez de tentar valorizar, majorar, né, os elogios e os reconhecimentos sobre as coisas que funcionam. O Osório traz para a gente também a ideia de uma coisa chamada retroalimentação, muito conhecida popularmente como feedback, tá? E essa retroalimentação, ela tem relação com essa coisa do elogio, com essa coisa do reconhecimento, ela tem a ver com a construção de uma crítica, mas de uma crítica
não destrutiva, não moralizante, mas uma crítica que tenha por intenção fornecer informações do indivíduo para o indivíduo sobre ele, né? É aquela coisa assim, estou falando dele para ele, pensando ele com ele. Então, é esse feedback, que é uma das ferramentas muito indicadas pelo Osório para a gente refinar, melhorar, ampliar os canais de comunicação no ambiente organizacional, ela pode se dar de uma forma unilateral, geralmente relacionada ao desempenho do trabalhador. Então, unilateral, a chefia avalia, né, dá um retorno, dá um feedback, retroalimenta esse trabalhador sobre como ele tem se relacionado na empresa, executado suas funções, mas também aqui o foco que ele dá é no sentido de dar um retorno sobre os relacionamentos interpessoais dele. Então, o Osório diz, o que outrora era basicamente um foco em como se daria o desempenho no exercício das funções, nos últimos tempos, com essa mudança de paradigma na organização, esse feedback tem se referido muito em muitas empresas sobre como se dão as relações interpessoais. E aí ele diz o seguinte, as empresas mais atualizadas, elas permitem aquele feedback ou aquela retroalimentação, que alguns chamam de 360 graus, né? Mas aquela retroalimentação que vem não só da chefia para o funcionário, mas do funcionário para a chefia. Ela funciona em duas mãos. Ela vai e vem, tá? Mas, vejam, uma empresa, para poder trabalhar de uma forma eficiente, com a influência e o impacto desse olhar para as relações interpessoais no seu fazer, ela precisa entender que o feedback, ele não pode ser um acontecimento esporádico. Ah, então agora nós resolvemos que nós vamos fazer um grupo. Junta lá, todo mundo está dando problema, junta todo mundo que está dando problema na empresa, vamos fazer um grupo para a gente falar sobre as nossas relações interpessoais. E aquilo é um acontecimento esporádico, único, não replicável. Ou seja, eu não estou inserindo essa lógica de retroalimentação sobre as relações interpessoais na cultura da minha organização, né? A cultura diz respeito àquelas coisas que são valores, né? Que são parte muito importante da identidade de uma empresa, se a gente entender a empresa como um indivíduo. Na verdade, a empresa é um grande grupo que gera, que tem uma identidade única. Lembra, da mesma forma que a gente pensa na teoria geral dos grupos, né? De que quando eu tenho um grupo, eu tenho a coisa da Gestalt, né? Quando eu junto cada parte separada não é a mesma coisa que esse grupo todo junto. Porque quando ele está junto, ele é um indivíduo à parte, né? Ó, vamos chamar de empresa X. Então, esse aqui é o José, essa aqui é a Maria, esse aqui é o João, esse aqui é a Paula, esse aqui... Cada um é um universo. Eles podem ter os microsistemas, olha lá, microsistemas, lembra das famílias? O microsistema casal, o microsistema irmãos, né? Eles podem ter aqui, ó, aqui são rosa e aqui são laranja. Esse aqui é um microsistema setor de compras, tá? E esse aqui é um microsistema setor de estocagem, sei lá. Tá, compras e vendas, tá? Vamos deixar assim. Esse aqui é um grupo, nesse caso ele é um grupo, vamos supor que ele é um grupo que foi composto para trabalhar
as relações interpessoais da equipe de compras com a equipe de vendas, porque lá pelas tantas, nas avaliações regulares que acontecem na empresa, o psicólogo organizacional, ele foi informado, ele percebeu e teve indicações de que havia uma dificuldade grande nas relações interpessoais do setor de compras e do setor de vendas. Então, o que ele está fazendo aqui, se não um grupo como os grupos que viemos estudando até aqui, né? Ele está reunindo esse grupo para trabalhar as relações interpessoais dessas duas equipes. Eles são um subsistema, galera de compras, e um subsistema, galera de vendas, mas todos juntos fazem parte dessa identidade, funcionários dessa empresa aqui. Então, quando a gente fala na teoria geral dos grupos, que as pessoas são agrupadas por questões que elas têm em comum, né? Isso aparece com muita clareza aqui, quando a gente separa essas pessoas, né? E está trabalhando com elas um determinado elemento agrupadas. Lá pelas tantas vão ter... O que é isso aqui? Isso aqui é o campo grupal, ó. Lá pelas tantas vão surgir vários elementos do campo grupal. Inclusive, essa galera aqui pode se matar, mas se eles estiverem a serviço de não permitir a evolução desse grupo, lembra da teoria geral? Não permitir que o psicólogo consiga atingir o objetivo do grupo, que é conseguir melhorar as relações interpessoais dessas equipes, eles podem, inclusive, formar alianças para que o grupo não cumpra seus objetivos. A gente viu isso lá no grupo do hospital psiquiátrico, cuja tarefa era um grupo operativo do hospital psiquiátrico, cuja tarefa era a manutenção da limpeza da ala onde eles ficavam, e eles acabaram burlando a regra, fazendo com que o paciente que tinha transtorno obsessivo compulsivo, malandramente, executasse a limpeza, todo mundo ficava feliz, eles não cumpriam a tarefa e o cara dava alívio para o sintoma, para as angústias e ansiedades, fazendo sintoma. Ou seja, foi uma combinação para não cumprirem a tarefa do grupo, embora, para o olhar da instituição, o grupo estivesse funcionando lindamente porque a unidade estava limpa, tá? Então, a gente está resgatando, eu estou recapitulando com vocês informações lá nas teorias gerais, que a gente viu, aquilo lá era um grupo operativo, se eu não me engano, e aqui ele pode ser um grupo operativo, tem psicólogos que fazem atendimento grupal no sentido terapêutico dentro de empresas, é muito difícil de a gente ver. Geralmente, esses psicólogos são consultores que são chamados a trabalhar esses elementos. É muito raro de a gente ver, mas é possível. Outros países trabalham mais com esse modelo. O Brasil costuma trabalhar muito na linha dos grupos operativos nas empresas, centrado ali na tarefa com o objetivo, por exemplo, de melhorar as relações interpessoais aqui, como eu estou dando o exemplo da equipe de compras e a equipe de vendas, tá? Beleza? E aí, quando ele fala que é necessário a gente criar o hábito, né? Ele vai além, ele traz, inclusive, até algumas informações. Vejam, vocês precisam entender que, semana passada, eu fui procurada por uma empresa grande de transporte aqui na nossa cidade, porque eu dou supervisão para psicólogos organizacionais. Fazia tempo que eu não tinha demanda nesse sentido, porque eu tenho um estado voltado muito mais para as questões da psicologia jurídica. Mas grupo é grupo, e quem trabalha com grupos em quase todos os lugares. E essa empresa, que é uma grande empresa de transportes, os representantes, né, as pessoas que entraram em contato, só um pouquinho, que entraram em contato comigo, estavam me falando, né, não posso dar muitos detalhes, mas estavam me falando de um problema muito grande, justamente com os profissionais mais importantes
na grande quantidade ali, né? Só que o que acontece? Há um tempo atrás, eu já apontei num diagnóstico que fiz, isso faz 3 anos mais ou menos, que se essa empresa não modificasse a maneira... Porque o que a empresa queria? A empresa queria dar uma maquiada que tinha mudado a perspectiva de trabalhar, né? Tinha mudado a cultura organizacional, no sentido de que agora ela é uma empresa que se importa com as relações interpessoais, que se importa com o funcionário, com a família e com a comunidade do seu entorno, né? No entorno da empresa. Então, a ideia, quando foi apresentado o projeto, foi até meio assim, não, nunca vai dar para a gente fazer isso, mas tudo bem, psicóloga. O que acontece hoje? O que foi apontado há 3 anos atrás está acontecendo. Eles vão deixar de ter mão de obra. Se não tiver gente para trabalhar, não vai ter como gerar do nada gente para trabalhar. E aí eles me procuraram. Olha, veja, lembra aquilo que a gente conversou há 3 anos atrás? Sim, deve estar acontecendo agora. Não é uma previsão, não, é uma coisa... É você entender também um tanto de economia, entender como as coisas podem acontecer, entender que podem acontecer situações imprevisíveis, como uma pandemia, por exemplo. E aí, de fato, né, eles não estão tendo mão de obra e a empresa está perdendo muito dinheiro por isso. Pois bem, se vocês não mudarem a cultura e, de fato, entenderem que vocês precisam trabalhar as relações interpessoais, não é maquiar. E não adianta nem aumentar salário, porque se você não trabalha a cultura da organização e não trabalha as relações humanas, você pode pagar um salário bom, mas isso vai agradar um tempo, satisfazer por um tempo, dali um tempo os trabalhadores vão se acomodar com aquele aumento salarial e os problemas vão recrudescer com a mesma intensidade. Não adianta tentar maquiar. E isso é algo que grandes empresas já se deram conta já faz um bom tempo. Não é novidade isso, né? Mas, enfim, como eu disse, a empresa é uma identidade à parte. Aquele indivíduo, empresa, que, né? Ele não está disposto, tal qual como um paciente que vem ou não vem para o consultório por resistência, ou que vem, mas fica muito resistente. Essa empresa ela está muito resistente, porque ela vai ter que fazer um olhar para si. Olha que louco isso, mas enfim, ela vai ter que olhar quem é ela, quem foi ela no passado, quem é ela no presente, quem ela será no futuro. Né? Ela vai sobreviver, ela não vai sobreviver, porque ela se compõe de pessoas, né? E ela pode ser entendida como uma identidade autônoma, aquela empresa X, né? Enfim. Então, de fato, né, o que a gente tem hoje? A gente tem um perfil diferente de trabalhador, né? A gente tem o homem que se fazia sozinho, que fazia carreira sozinho, que se formava sozinho e era quase uma estrela, né? Um fenômeno. Hoje em dia, isso é bem menos visto. Muito pelo contrário, hoje a gente fala em compartilhamento na tomada de decisões, em projetos coletivos, em pessoas que transitam entre os setores para poder ali estabelecer um relacionamento com outras equipes, refinar essa capacidade interpessoal. Vou dar um exemplo para vocês. Eu já tive uma paciente que é funcionária de uma grande empresa, mas uma grande empresa, quase um monopólio dentro do Brasil. E nessa empresa, eles trabalham assim, de tempos em tempos, as equipes vão trocando, né? Claro, dentro das habilidades possíveis de serem trocadas. As equipes vão trocando. E eles têm um feedback bilateral, regular, estabelecido. Tá? Então, eles já sabem que de tempos em tempos todo mundo avalia todo mundo para todos os lados, né? E são feitas aí entrevistas cara a cara, né? Onde as pessoas conversam e o nosso livro fala sobre isso, né? Então, o que essa empresa faz, né? Ela criou esse hábito de feedback, ou retroalimentação, esse hábito de analisar e pensar sobre
como estão se dando as relações entre as pessoas na empresa. Como é que essa chefia está agindo com o seu grupo de chefiados, né? Ele é um chefe tirano? Ele é um chefe solidário? Tudo isso é discutido e dialogado. E veja, com um controle muito grande de que não haja depois perseguição, tá? Porque para uma empresa fazer isso, ela precisa estabelecer uma prática, um horário específico para isso, retirado dentro da rotina do trabalho, um lugar onde as pessoas vão se deslocar fisicamente e ir lá ter o seu feedback e dar o seu feedback, e isso tem que ser algo sistemático, absorvido na cultura da organização. Ele tem que ser uma atividade da rotina dos trabalhadores daquela empresa. E essa empresa enfim, a Ambev, tá, gente? Essa empresa, essa gigantesca empresa, trabalha dessa maneira, tá? Essa que eu falei da minha ex-paciente. Então, isso é interessante. Pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta. Na empresa que eu trabalho, a gente tem bastante, né? Eles mudaram a cultura e a gente tem bastante feedback. Eu percebo que o meu supervisor, ele evita muito feedback, porque tem sempre pontos negativos, né? Em relação à equipe para ele, sempre pontos negativos. E ele evita um pouco por causa disso. Então, é tudo jogada, na verdade, que ele faz. Então, ele evita fazer os feedbacks quando ele percebe que a turma está meio desanimada ou aconteceu alguma situação que está todo mundo meio estressado, irritado. Então, ele evita fazer feedback nessas situações, entendeu? E sempre tem um ponto... Pode falar. E sempre tem ponto. E ele já chegou a falar isso, né? Nunca tá bom. E eu falei, realmente nunca vai estar. A gente trabalha em 25 funcionários e nunca vai estar bom para todo mundo. Agora, eu acho que você, como supervisor, é que eu e ele a gente já tretou algumas vezes. E aí eu falei, mas eu acho que você, como supervisor, deveria saber disso, né? Que nunca vai estar bom para todo mundo, até porque aqui são pessoas diferentes. E aí já falei muito, já que estava guardado. Mas eu percebo que ele faz isso, mas eu acho isso super errado. Sim, porque ele perde uma grande... Na verdade, Priscila, provavelmente ele tenha dificuldade de lidar com adversidades, né? Tem pessoas que evitam ao máximo lidar com problemas, com conflitos, enquanto tem outras que já têm um pouco mais de habilidade para lidar com isso, porque desenvolvem essa habilidade, né? Então, provavelmente ele tem traços, né, em que lidar com conflito para ele talvez seja sentido como uma rejeição pessoal, quando na verdade o nosso autor, e ele perde a chance, né, de reforçar o elo dele com a equipe, de escutar, né, coisas que podem ser melhoradas e de permitir que a sua equipe participe de alguma forma da sua gestão, né? Ele perde a chance de ter aliados aí, porque essa questão da crítica, ela é muito, muito complexa, né? Porque muitas vezes algumas pessoas entendem a crítica ao trabalho, enfim, como uma crítica pessoal, né? E isso gera mágoa, gera um desconforto pessoalizado. E por vezes esses feedbacks eles podem ser dessa maneira. E é aí que o nosso autor fala o seguinte: temos de ter cuidado, construir uma cultura, orientar as pessoas como deve se dar um feedback. Ele não é um saco de cacaca que a gente vai jogar em cima do outro, né? Na verdade, fazer julgamentos, resgatar coisas passadas já sem porquê. Por isso da importância de você ter esse hábito, dele ser continuado e ser feito de uma forma real, para que gere ganhos para a equipe inteira, para a chefia e para os liderados. Queres falar mais alguma coisa, Pri? Não sei, descreveu praticamente ele. Ele tem essa rejeição, né? Ele se sente frustrado quando a gente dá um feedback
mesmo sendo profissional, a gente dá um feedback profissional que não agrade, sabe, negativo, ele fica extremamente frustrado. Tanto é que ele evita pedir opinião minha, porque ele sabe que a minha opinião ela sempre vai ser crítica, não vai ser só agradando. Então, ele evita ao máximo, ele foge de mim assim, sem ter noção. Então, quando ele precisa mesmo de uma alternativa que algumas outras meninas não daria diferente, aí ele recorre a mim, mas eu também não vou até ele em momento algum. Eu acho que quando ele precisar da minha opinião ou da minha sugestão, ele vem até mim. Tá. E aí cria-se um ponto, o autor chama, né? Como é que é ponto de lixo? Como é que é? Quem lembrar aí, eu não me lembro do... lixo psíquico. Oi? Lixo psíquico. Lixo psíquico, muito bem, Nilval. Então, ele fala, o que se cria aí já, por a gente permitir, primeiro, né, um psicólogo organizacional contratado, e aí ele fala sobre a diferença entre a consultoria e aquele que é membro da empresa mesmo, né? Quando a gente faz isso sistematicamente, entendendo qual é o objetivo, e o objetivo sendo não julgar, né, a expressão de sentimentos, de percepções do outro sobre si, né, iniciando aí por um reforço nos aspectos positivos daquela pessoa, né, se baseando em situações concretas que tenham acontecido como uma fonte de exemplo para a partir dali refletir a relação, né? Na intenção real de ajudar o outro a ter um desempenho melhor, para que todos vivam bem, porque a retroalimentação, ela diz respeito a todo mundo acaba interferindo em todo mundo em certa feita. Se a gente pensar num certo aspecto, se a gente olhar para a empresa com os olhos da teoria sistêmica, né? A empresa inteira, ela vai ser um grande sistema onde acontecem trocas relacionais. As pessoas trocam informações, as pessoas têm sentimentos e emoções umas pelas outras, sentimentos positivos, impressões umas pelas outras, né? E às vezes o que um comunica não é o que o outro recebe, né? Regras básicas da comunicação. Então, permitir esses espaços, mas com muito cuidado para como vai se dar isso e sistematizar esse hábito, ele é uma das ferramentas, porque o feedback ou a retroalimentação, ela é uma das ferramentas para a gente poder transformar essa cultura da organização, né? Estabelecer uma cultura de diálogo e reflexão, nós sobre nós. E, de fato, os problemas nunca vão acabar. Por isso que nós precisamos estar habilitados, capacitados, preparados para lidarmos com eles. Não fazer de conta que eles não existem. Não ficarmos evitativos sobre eles. E também não nos jogarmos de soco e pontapé em cima dele. A questão é, vamos falar em primeiro lugar. A partir do que se fala, o que refletimos sobre o que se fala. E aí, vejam, para variar, eu estou sem pano para limpar. Os meus panos só saem nas minhas fotos, um pano feio, sujo atrás. O que eu estou querendo dizer? Né? Vamos pensar no psicólogo organizacional na função de coordenador. Veja, da mesma forma que na teoria geral dos grupos, eu disse a vocês que, lembra, a gente teve uma aula só sobre as características necessárias ou desejadas num coordenador de grupo. Teve uma aula inteira sobre isso. E uma das funções, algumas das funções diziam respeito a o coordenador ser como um espelho para o grupo. Uma pessoa que vai, através da capacidade dele, pensar os pensamentos, ele vai ser um modelo de identificação para pensar, refletir e introjetar esse modelo de pensar o que cai no campo grupal. Da mesma forma, o psicólogo organizacional.
Por que o nosso autor fala que seria interessante que esse cara fosse um consultor? Não é só porque ele é um consultor. Tem esses detalhes também, não é só por isso. Mas faz sentido no que ele fala. Porque, veja, se o terapeuta, se o coordenador do grupo, ele tem uma relação que antecede a função de coordenador do grupo, ou se ele tem alguma intimidade ou convivência com esses membros, ele também é um colega. Com o tempo, vai ser muito difícil fazer isso funcionar. Vai ser muito difícil se manter como um outro no qual eu posso projetar os meus elementos, né? De quem eu posso catar elementos e introjetar. Então, eu vou aprender a pensar meus pensamentos, eu vou aprender a refletir sobre as minhas relações no trabalho. Teoria geral dos grupos vale aqui também para o papel do psicólogo ou psicóloga organizacional, tá? É análogo, né? Quando a gente dá a teoria geral, é para que a gente possa pegar e usá-la quando a regra específica faltar. Tá? E nesse caso aqui eu estou fazendo estou sobrepondo uma a outra, tá? E outra coisa, o feedback, ele não precisa ser aceito ou não, né? Quer dizer, na verdade, o que o outro busca, você não tem que dizer coisas para buscar aceitação. Uma pessoa que também não gostasse de lidar com o conflito, ela talvez ficasse só nas coisas boas, evitando entrar nas demandas negativas, seja porque também não lida com o conflito, ou seja porque não quer ficar mal na fita com o chefe, né? Então, essas coisas, elas precisam ser percebidas e trabalhadas pela psicóloga ou psicólogo organizacional, tá? E aí a gente falou de quem emite o feedback. E quem recebe, né, o feedback? Primeira coisa, né, a gente tem que deixar claro que não é receber o feedback e já ficar se defendendo. Não, mas peraí. Não, mas nesse dia que tu tá falando, não foi... Escute, apenas escute, tá? Quando algo não ficar claro, peça informações que te permitam esclarecer o que é aquele retorno que o colega tá te dando. Tá, mas quando tu fala tal coisa, tu tá te referindo a isso ou a isso? Ah, não, tô me referindo a isso. Né? Ah, entendi. Peça, tenta esclarecer, né? Mas não fique se justificando, se defendendo do retorno do outro. Mas percebam, para que se crie esse nível de comunicação, é imprescindível que o coordenador do grupo, aí a gente vai entender o coordenador do grande grupo empresa e depois os subsistemas que vão se formar para eu trabalhar, né? Ele precisa construir essa relação, trazer isso para a cultura da empresa, fazer isso se estabelecer. E logo no início é complicado. Gera resistência da empresa, das chefias, de alguns funcionários, a mudança gera resistência, né? Porém, e essa mudança, ela é uma mudança que pode trazer reflexos potentes, porque pode gerar paranoia nas pessoas. Elas podem ficar achando que agora é o Big Brother, tudo você tem que falar, tudo você tem que avaliar. Mas veja, isso é para melhorar as relações interpessoais no ambiente de trabalho. Numa dessas, né, às vezes as pessoas são trocadas de setor, vão trabalhar com outras equipes, vão se pensar num outro lugar. Pode ser que as coisas melhorem, vão sair sob o comando daquela determinada chefia. A Ambev, assim, no tempo que eu acompanhei esse caso, ela tinha esse olhar, né? Vamos testar então você no outro setor, vamos ver as suas habilidades, vamos ver para onde você pode ir. E outra coisa, seleção interna, né? As pessoas se realocando, as pessoas que já estão na empresa, passando pelos processos seletivos para irem para outras equipes, trabalhar com outras pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um paciente meu que está morando em Portugal nesse momento, e ele está trabalhando numa empresa lá. E essa empresa, as pessoas não têm setor necessariamente, elas têm projetos. Acabou um projeto, aquela equipe fecha, vai procurar outros projetos que estão rolando na empresa, vão se candidatar, elas não são demitidas, eles não são terceirizados, não são são funcionários de carteira assinada, registro e tudo, lá na legislação trabalhista de Portugal. Então, acabou aquele projeto,
elas vão se candidatar ou vão ser solicitadas a participarem de um outro projeto que já está em andamento. Enquanto não surgiu o projeto, ela vai ficar trabalhando em home office, com outras atividades, até que ingresse no novo projeto para poder executar. Em cada projeto, ela vai trabalhar com uma equipe diferente, com pessoas diferentes. Tem ou não tem que trabalhar as relações interpessoais? Tem. Ela não é uma proposta para que a gente saia do lugar cômodo, né? Ou incômodo, né? Porque às vezes a pessoa fica ali cristalizada numa relação adoecida no trabalho, né? Em sofrimento no trabalho e não consegue vislumbrar uma melhora. Nesse caso mesmo que eu cito desse paciente de Portugal, nós trabalhamos 3 anos, inclusive com Job Hunter, né? Essas pessoas que buscam vagas, né? Desses escritórios, assim, para esses altos cargos, trabalhando junto. Quem sou eu hoje no mundo, na vida como um todo, na vida de trabalho, o que eu penso que consigo, o que eu de fato consigo, o que eu quero buscar, qual é o meu potencial, o que eu preciso refinar, qualificar, o que eu preciso simplesmente me dar conta, né? E agora eu acho que eu estou pronto para me lançar, porque a decisão que cheguei ao longo de 3 anos de terapia é que eu tenho 2, né? Que foi 1 ano só trabalhando a busca, é que eu quero sair daqui de onde eu estou. Eu quero alçar outros voos. E aí, inclusive, refletir se esse voo implicava ou não na mudança de continente, de país. Sim, entendo que eu posso alçar esse voo, ok. Qual é o plano que eu vou conseguir, que eu vou construir para alçar esse voo? Inclusive, como é que eu vou lidar com a minha família em face desse voo? Quais as perspectivas a curto, médio e longo prazo? Tudo isso. Isso é um trabalho que em outros países a gente tem muito, que é um trabalho de mentoria de carreira. Ah, cá, mas isso não é coisa de psicólogo? Também é. O Brasil não tem esse hábito. Mas é essa orientação. É tratamento psicológico? Eu chamo de tratamento psicológico, sim. Sou psicóloga. Não tenha medo da expressão. Está se tratando com uma psicóloga, sim. Sim, é isso, né? Agora, o trabalho, ele vai ter focos, objetivos, e lá pelas tantas, vai vir a história pregressa, vai vir como eu penso, os meus pensamentos, vão vir essas coisas. E elas serão trabalhadas com sentimentos, com emoção, com potência, porque, vejam, qualificar um trabalhador hoje não é abafar os elementos subjetivos e de emoções. O trabalhador que for nessa linha, ele vai sofrer, claro, e ele vai estar sem uma habilidade muito interessante para as indústrias, empresas e comércios e negócios que estão atentos aos valores do nosso tempo. Ele vai ficar desatualizado, porque fugir das emoções, das próprias emoções, botar ali a sujeirinha para baixo do tapete, não funciona, não é mais entendido assim, né? Em muitos países, né? E o Brasil também tem empresas de vanguarda trabalhando nesse sentido. Eu não quero esconder as emoções, eu quero pegá-las, olhá-las, entendê-las, me entender em face disso tudo, pensar habilidades, pensar como eu vou potencializar as minhas habilidades. Se tiver que chorar, chora, pode, não é feio, não é fraco quem faz isso, né? Quer dizer, você permitir que o seu paciente que venha por demandas de RH, de relação de trabalho, que ele entenda que pode sim, né? Que a gente tem que olhar, está sofrendo. Não vamos minimizar, vamos olhar para isso, vamos mergulhar nisso. A gente vai subir à tona para respirar. Mas vamos mergulhar, isso é a sua vida também, né? E por vezes, assim, você começa a olhar a partir do trabalho e depois você tem a vida inteira ali. Isso é terapia também. Isso é terapia, né? Por vezes começa por foco numa questão, quando vê você está olhando o universo inteiro, né? Então, esse paciente mesmo, ele está 3 anos e meio em acompanhamento, ele vai ter alta agora, no fim do ano. Está maravilhosamente bem. Certo? Só não está muito bem porque o Covid está batendo recordes em Portugal.
Beleza? E, bom, aqui, ó, deixa eu dizer para vocês que lâmina que eu tô, tá? Porque eu tô aqui falando e não tô situando vocês. Eu vou começar a falar da lâmina 9 agora, tá? Nós temos 16 lâminas e eu começo a falar da 9 agora. Se vocês toparem, a gente toca a aula inteira e a hora que acabar a gente encerra a aula, sem fazer intervalo. Eu vou fazer um pipi e vocês vão pensando sobre... Só eu tenho vídeo dizendo que eu vou fazer pipi, né? Com a porta fechada, né? Existem gafes aí, né? Das salas de aula. Vão pensando se querem tocar direto ou se querem fazer intervalo. Já vem. Gente, o que vocês acham? Para mim é tranquilo. Pode tocar direto. Eu acho que Queria eu vou direto. precisar fazer um intervalo, mas não tenho certeza ainda. Mas qualquer coisa eu vou ouvindo daqui. Para mim pode ser direto também. Para mim também, pode ser direto. Voltei, meus amores. Deixa eu só botar um creminho aqui. E aí, vamos que vamos? Que vamos que vamos? A maioria escolheu tocar direto, Karina. Eu nem imaginava que seria isso. Mas também prefiro. Beleza. Karina, só tira uma dúvida minha. Os clubes de futebol hoje, né? A gente vê muito os times entrar em crise, fazendo de tudo para derrubar o técnico. É a falta de feedback. Às vezes você vê que o técnico ele acaba de falar numa entrevista, ele fala uma besteira a partir dali. Assim, ele fala alguma coisa que ofendeu o grupo, ou algum membro do grupo, né? E daí os boicotes começam nos jogos, né? A gente vê o Corinthians, um exemplo, né? Quando o técnico chegou lá e ele tirou 2 jogadores que faziam parte da história do clube, né? Já não deu chance deles nem tentarem entrar no esquema dele, ele já falou que não faziam parte do grupo dele. Ele não deu chance para aqueles, né? E a gente vê que dali para cá o time não o grupo não se formou mais, né? Isso também acontece, cara? Sim, sim. Aí, a gente pode... Eu entendo que a gente vai olhar para aí dentro do campo do saber da psicologia do esporte. Eu tive uma professora, justamente a professora que me deu aula de teorias e técnicas de terapias de grupo. Eu tive 3 disciplinas de grupo na graduação. Então, era 1, 2 e 3. A Maria Alice Targa, ela foi, segundo ela, não sei se isso é assim, eu nunca estudei a fundo, a primeira psicóloga de clube de futebol do Brasil. Foi a psicóloga do Internacional de Porto Alegre, grande time gaúcho, né? Que perdeu, aliás, mas enfim, não é o caso. E ela foi aí a primeira, né, psicóloga de times de futebol do Brasil. Colorada roxa, né? Enfim. E eu acho que aí a gente estaria no grande campo da psicologia do esporte. Talvez podemos fazer uma analogia com a psicologia organizacional, entendendo o clube como uma organização, mas acho que o campo mais adequado para a gente refletir esses fenômenos é a psicologia do esporte. Vamos estar falando de grupo também. As regras gerais, né, do trabalho com grupo, sim, né, tem a ver com o entendimento das relações em grupo, teorias e técnicas de grupo,
com a sobreposição dos conteúdos relacionados à psicologia do esporte. Então, teorias e técnicas gerais de grupo, enxertando com conteúdos da psicologia do esporte, porque a gente tem um membro muito importante dessa organização, que é a torcida. E a torcida, os torcedores, eles não só contribuem para que a equipe, né, porque é uma empresa, mas para que a equipe se mantenha forte e robusta, os patrocinadores, os sócios, né, os investidores ali, os donos dos passes dos atletas, alguns são donos dos seus próprios passes, não sei se isso ainda é assim, outros não e tal. Então, tem uma série de variáveis aí, né, nesse universo do clube de futebol, né, que a gente precisa considerar. Se a gente fosse formar um grupo, os jogadores, o técnico fazendo parte do grupo, o psicólogo e a torcida, porque a torcida é um elemento potente de influência nas relações. E ela é. Porque se a torcida fica de birra do treinador, não adianta o clube estar maluco, os jogadores serem apaixonados pelo professor, quando eles costumam chamar, se a torcida rejeita, né? Então, aí eu inseriria na reflexão desse grupo, time de futebol, ainda mais o Corinthians, maravilhoso, né? A torcida, né? Eu entendo que a torcida, se eu fosse trabalhar, né, enquanto psicóloga com esse grupo, eu sempre pensaria na variável a influência do torcedor, tá? Mas sim, pode ser um potente problema de comunicação, de retornos e relações interpessoais que não estão sendo trabalhadas como se deveria, né? Ou os conflitos não estão sendo trabalhados como deveriam. Não que você vai ter harmonia sempre, mas me parece haver, nisso que você fala, pelo pouco que eu acompanho do caso, informações que saem de vários lugares e chegam atravessadas, e isso vai recrudescendo os problemas no campo grupal do time, né, da equipe, né? E aí vai gerando esse lixo psíquico, né? E aí, quando a gente vê, a gente tem um aterro sanitário, nem é lixo psíquico, né? E aí cai o técnico ou caem alguns jogadores, vai depender quem tem mais peso na balança, né? E aí, vamos ver o que compõe essa balança, né? O que mais pesa aí, os cartolas, os investidores, ou a torcida, ou, enfim, né? Ok? Eu olharia por aí, sim, cabe a teoria geral dos grupos, cabe a ideia do feedback e desse trabalho das relações interpessoais, talvez não estando surtindo um efeito que deveria. Mas é que a gente não sabe quantos fatores estão implicados. A gente que é torcedor, por mais que conheça muito, é muito difícil saber como se dá esse jogo dos bastidores, né? O futebol deixou de ser, isso é uma fala comum que a gente escuta, ele é uma empresa, né? O time é uma empresa, enfim, a gente sabe disso, né? Que tem tudo isso, né? Bom, deixa eu ir além, porque aqui essa lâmina 9... Obrigado, Camila. Nada. Essa lâmina 9 eu já falei, né? Sobre o perfil de liderança, que mudou, que hoje ela é muito mais uma mudança que busca práticas que favoreçam soluções compartilhadas, que tentem, que a gente fala lá no início da aula de hoje, práticas que tentem diminuir esse primeiro registro que a gente tem, né, de uma intensa crítica sobre o outro, foco no negativo. Então, o Osório começa falando da socialização primária para trazer a gente para cá, para a secundária mais avançada, quando a gente já está trabalhando nas empresas, né? Então, esse perfil de liderança não é mais daquele cara que se fez sozinho, a grande estrela, que todo mundo admira, né? Não, hoje é uma pessoa que pode ter um currículo excelente, mas haverão outras pessoas com currículos
tão bons quanto, e o diferencial, segundo o nosso autor e a experiência dele com consultoria em psicologia organizacional, o diferencial é aquele profissional que entende a mudança de paradigma. Nós, em vez de largarmos o lixo psíquico embaixo do tapete, a gente traz ele para fora, olha para ele, aprende com ele, ressignifica ou descarta e fica constantemente retroalimentando essas comunicações e analisando as relações no ambiente de trabalho, tá? Então, a gente tem que saber, sim, muito de teorias e técnicas práticas com grupos. É essencial. A gente precisa saber disso para trabalhar com a psicologia organizacional, né? Hoje a gente tem muito mais uma desverticalização, né? Ou seja, a relação hierárquica é menos verticalizada e mais horizontal, né? Com essa divisão de responsabilidades, tomadas de decisão compartilhada, né? Processos descentralizados. Não fica tudo na mão de uma pessoa só, né? Partes da tomada de poder e exercício de responsabilidades são partilhadas com as pessoas. E aí, cada um se responsabiliza pela sua parcela e vê nesse indivíduo como um ponto comum a todos. E aí, todos vão pensar sobre todos os processos. Pensem nesse exemplo que eu dei, tanto da Ambev quanto dessa empresa multinacional, né? Essa empresa lá de Portugal, e a maneira como essas empresas trabalham hoje, lidam com as relações entre as pessoas, tá? Faz quase um ano que ele está lá, ele levou um baque logo no início, porque essa questão do trabalhar dessa maneira, né, por projeto, isso tem um nome, eu não me recordo, é algo diferente, né? Aí tu trabalha aqui no Brasil numa grande corporação, tu vai para outra grande corporação, mas cai numa realidade estrutural, né, do funcionamento do seu trabalho que é super nova para você. Você não tem noção de como aquilo se dá, né? Então, até você aprender num país diferente, pandemia acontecendo, foi osso, mas sobrevivemos, né? Sobrevivemos. Beleza? Blá, blá, blá. Bom, então aqui eu também já falei para vocês se o vínculo empregatício atrapalha ou não. A gente conversou sobre... sempre quando a gente for refletir, se o psicólogo ser funcionário da organizacional, tá? Porque posso ter psicólogo na empresa trabalhando com recrutamento, seleção, treinamento, e não com essa parte aqui, ó, dessa análise aprofundada das relações humanas. Esse feedback, esse tipo de trabalho pode ser prestado por uma empresa de consultoria. E eu posso ter psicólogos trabalhando no meu RH com outras coisas que não isso. Porque daí vem alguém de fora, sem essa relação empregatícia. Como é que eu vou conseguir ser tudo que eu tenho que ser se eu sou o mesmo indivíduo? Não no aspecto de que o grupo, junto com o terapeuta, constroem ali um ser à parte, mas eu também sou esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Né? É isso que ele quer dizer. Quando a gente vai trabalhar com isso, com retroalimentação, com feedback, é importante que esse aqui, o psi organizacional, seja de fora, seja alguém que vem de fora, que olha de fora dessa organização, para olhar para ela com menos vícios, com menos impressões a priori, né? Ele nos fala que isso é bem interessante ali, tá? Então, sobre empresa, família e sociedade, o que a gente tem hoje? Uma empresa que olha para os seus clientes, sim, claro, não olha para os seus clientes, que é isso? Também não dá. Para os seus fornecedores, para os seus prestadores de serviço e para a malha social. O que seria a malha social? A família e os membros da comunidade onde essa empresa se insere. Então, a família dos trabalhadores e as famílias e membros dessa comunidade do entorno. Muitas empresas têm seus projetos sociais, né, dão ali, não só os seus trabalhadores vêm daquele território, parte deles, mas ela também devolve para aquela comunidade coisas importantes para ela. Então, as empresas que entendem da importância
da responsabilidade social da empresa. A gente fala muito sobre isso. Responsabilidade ambiental da empresa. Eu inseriria aqui, ali naquilo que a gente fala da comunidade, o meio ambiente onde essa empresa se insere. Tá? Você pega uma empresa como a Vale, que tem estouro de barragens, qual é a responsabilidade que essa empresa demonstra ter, né? Que essas empresas enfim, que largam esses dejetos, qual é a responsabilidade que eles têm a partir do momento que eles negligenciam apontamentos de técnicos e peritos que dizem que essa barragem vai durar muito tempo? Não, amigo. Tá bom, vamos lá, vamos taca. Mata, acaba, né? Com comunidades inteiras, com pessoas que estão até hoje tentando se reorganizar, tendo vivido traumas importantíssimos em situações de catástrofe e desastre. Aí outro campo em que a gente trabalha também. Olha a psicologia se inserindo em tanto campo, hein? A gente falou de psicologia de esporte, falou de organizacional, em dois aspectos, né? Recrutamento, seleção, mais esse trabalho aqui. Acabamos de falar da atuação da psicologia nas situações de desastre e catástrofe, né? Quem teve aula comigo, eu dei essa aula para vocês em políticas. Eu não dei políticas públicas para vocês, né? Eu dei dentro de políticas públicas. Eu tenho uma aula que eu dou só sobre gerenciamento de situações de catástrofe e desastre, como a gente trabalha enquanto psi, né, com esses fenômenos. Tem um livro muito bom, tá aqui, ó. Eu fui fazer um curso lá na Cruz Vermelha, no Rio de Janeiro, né? Cruz Vermelha, com conhecimento excelente, né? Psicólogos voluntários, psicólogos lá ligados à Cruz Vermelha, né? Puxa, que curso legal que eu fiz lá no Rio. E aí eu comprei esse livro aqui, ó. O Psicólogo na Redução dos Riscos de Desastres, ó. Excelente esse livro. Muito interessante. Ele traz, inclusive, toda a atuação que a gente teve lá na catástrofe da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Fala da barragem de Mariana, fala da queda do avião da TAM e como nós trabalhamos fortemente nessas experiências e fala de outras experiências também, traz teorias, técnicas. Esse avião da TAM eu trabalhei lá, Karina. Que horror, né? Eu estava saindo de uma rebelião que teve no Carandiru, e cedo, e nisso, a hora que a gente estava saindo, caiu o avião da TAM. Eu fui direto para lá. Eu fiquei o dia todo, eu tinha passado a noite inteira no Carandiru, e assim que caiu, eu fui para lá, passei a tarde inteira, o dia todo lá no avião da TAM. Foi horrível, né? Foi horrível. Foi. Sim. Para mim, aquilo ali teve um impacto pessoalmente muito grande, porque na época eu não morava aqui ainda. Eu ia e vinha para Campinas e às vezes eu descia em Congonhas, bem naquele horário, naquele dia. Muitas vezes eu tinha pego aquele avião naquele horário. E a cada 15 dias eu vinha para Campinas, eu ia para Campinas, né? E naquele dia, assim, gerou um impacto muito grande, até porque era um avião que vinha de Porto Alegre, eu acho, né? Eu acho que era isso, né? Vinha de Porto Alegre para Congonhas, né? E sim, bem no horário que eu fazia. Então, aquilo ali para mim foi Eu nunca mais entrei no avião. Eu era do tipo que entrava no avião, deitava, dormia e acordava aterrissando. Nunca mais. E aí meu irmão é engenheiro mecatrônico, né? Meu irmão lida com robô, essas paradas tudo. E aí o meu irmão sempre teve muito medo de avião. Daí eu dizia, né? Porque agora eu já entendi por que tá, mas pelo amor de Deus, tu é um engenheiro, tu entende de informática e mecânica, tu é um engenheiro mecatrônico, como é que tu vai ter medo disso? Ele, justamente porque eu sou engenheiro, eu sei que quem faz a gestão das máquinas somos nós. Então ele tem medo, né? Viaja o mundo afora, mas parece um gato grudado no banco. Enfim. Então, a nossa atuação nessas situações é bem interessante. Temos já uma vasta bibliografia, tem, inclusive, vídeos no site do Conselho Federal de Psicologia e do CREPOP, né, do Centro de Referências e Estudos em Políticas Públicas, né? Tem material lá
sobre como atuamos nessas situações. Tem vídeos, inclusive, tá? Quem gosta, quem se interessa, vale a pena, é interessante, tá? A gente pode, inclusive, fazer cadastro na Cruz Vermelha para ficar como profissional voluntário, para ser acionado. E aí, quando acontecem essas catástrofes, eles fazem um monitoramento de quantos psicólogos cadastrados tem na região e nos acionam para a gente lidar com essas situações, tá? É interessante, para quem gosta, é interessante. Tem todo um proceder, um negócio muito interessante, tá? Bom, a cultura da organização, né, que é esse sistema de valores que a empresa tem, interfere diretamente nas pessoas aderirem ou não, em a gente conseguir ou não pensar as relações interpessoais na empresa, estabelecer esse hábito, né, esse hábito de retroalimentação, de reflexão sobre as relações interpessoais. Pense na empresa que eu falei para vocês que me procurou, né? É uma empresa que ela tem muita resistência em repensar os valores dela. Ela é uma empresa que tem trabalhadores em cargos muito altos, com baixíssima para o parâmetro de hoje, com baixa escolaridade. Então, essas pessoas têm medo. Elas têm medo de sair dos seus lugares ou de ter qualquer pessoa com melhor capacidade reflexiva e qualidade, porque elas têm medo de perder o seu lugar de trabalho. Porque elas estão vendo que o mundo, ele mudou. Se eu não mudo, se eu não me atualizo, se eu não repenso as situações, no tempo de hoje, a chance de eu ser descartado rapidamente. Então, o que eu faço? Eu piso ali e não deixo ninguém que se criar muito, porque pode ser um potencial de ameaça para a minha baixa capacidade, percepção de baixa capacidade. Não significa que seja. Às vezes, o indivíduo nem tem tão baixa capacidade, mas o medo é tanto de perder, né, aquele seu espaço, que ele sabota que esse grande grupo evolua nesse sentido de mudar. Porque, veja, essa empresa mesmo, há 3 anos atrás foi apontado que havia uma grande chance dessa empresa não ter efetivo para trabalhar, que é um grupo muito específico de trabalhadores que, se não trabalharem, a empresa fale. Se não tiver aquela mão de obra, ela vai falir. Esses trabalhadores estão cada vez mais insatisfeitos e eles estão com uma bomba na mão. Só que eles não querem, eles não estão abertos a mudar elementos da cultura da organização. Acho pouco provável que consiga sair dessa crise, né? Então, enfim, né? Veja, a economia, os meus 2 orientadores de mestrado foram economistas. A economia, ela é uma ciência mista, ela é humana e exata. Toda a flutuação das relações econômicas, elas são feitas e vividas por pessoas que regem os mercados. Tá bom, é a objetividade, são os números, mas por trás dos números nós temos os fenômenos humanos. Por isso que nós, psicólogos, em outros países, trabalhamos muito nessa área da análise de mercado econômico, do entendimento de como vai dar a flutuação do mercado em face de acontecimentos. Muitos desses analistas são psicólogas e psicólogos. O Brasil não tem tão forte essa cultura, mas outros países têm, né? Então, é um campo, sim, muito interessante para a gente trabalhar. Eu gosto. Economia é uma ciência que eu gosto muito de estudar, recreativamente, né? Sobretudo a macroeconomia. Tá bom? Vamos lá? Bom, eu tinha um outro elemento que eu separei para vocês, já que a gente trabalhou tanto família, eu escolhi esse texto que fala de empresas familiares. Até porque, segundo a análise do nosso autor, eu fui olhar outros autores também, em média, outros autores falam 80 e poucos, 90%. O Osório fala que 95% das empresas brasileiras são familiares, né? Então, a gente está falando da grande maioria. Então, trouxe aqui algumas questões.
Bom, a empresa sendo familiar, né, ou não, mas aqui o foco é familiar, ela não foge da ideia de que sim, precisamos trabalhar as relações humanas e interpessoais. A questão é que a empresa familiar, às vezes a família em si pode ser um elemento que atrapalhe a empresa, ou pode ser um elemento, se bem trabalhado, potencialize a empresa. Aí eu tenho 2 subtipos de relações grupais. A relação dos funcionários e a relação da família, que vai refletir mais ou menos nesse contexto da empresa. O que se via no passado sobre empresas familiares é que elas eram adoecidas, tóxicas, que era ruim. Hoje o que se vê é que não, você não tem que ter medo de trabalhar a relação familiar, porque esta família toca o negócio, reverbera em outras tantas famílias que são as famílias dos trabalhadores, dos funcionários. Então, trabalhar a família, que é a dona do negócio, né? Entender essa relação familiar, né? Desse núcleo específico, o nosso autor entende como algo muito importante, imprescindível, porque essa família vai refletir, vai respingar em toda a lógica, em todo o sistema da organização em que a gente está trabalhando enquanto psicólogo. Então, não tem que ter medo, não, de mexer nisso. Não tem que ter, não tem que falar da família, tem que falar de negócios. Mas como não, cara pálida? Se uma indisposição entre 2 irmãos pode gerar um grande problema, uma grande lambança, tá? Então, isso tem que ser trabalhado. Se os membros da família vão ficar mais afastados, para um conselho gestor fazer a gestão da organização. Existem várias modalidades hoje para a gente abordar a relação da família em face, né, aí da repercussão dela na organização que é dessa família, né? Então, a gente precisa entender que a gente tem que ter um olhar somos psicólogos. Não sei se eu já fiz com vocês essa brincadeira, mas se chegasse um marciano à Terra, ou um extraterrestre de qualquer lugar, tá valendo, e perguntasse para vocês o que faz a psicologia, vocês diriam, sem pestanejar, trabalhamos saúde mental. Daí, todas as maneiras e lugares em que trabalhamos a saúde mental. Tudo, desde a nossa clínica até um time de futebol, uma empresa, um desastre, as forças policiais, tudo. Em todos os lugares a gente trabalha a saúde mental. Esse é o mote. Daí vem todas as outras coisas. E na empresa não é diferente. A gente precisa trabalhar, ter o foco e o olhar para a saúde mental, mas também para a saúde física e para a saúde social daquelas pessoas que se relacionam ali dentro. Na empresa familiar não é diferente, tá? Saúde física, sim, porque o respeito ao direito à saúde é um cuidado que a empresa promove para o seu funcionário. De que forma ela visa proteger? Ela traz campanhas regulares, né? Ela fornece aí um bom plano de saúde, ela tem um refeitório com alimentação balanceada, afinal de contas as pessoas precisam se alimentar com qualidade, tudo isso é saúde, né? É salubre esse ambiente onde as pessoas trabalham, tem aeração, ou seja, tem ar lá dentro, né? Tem segurança para se trabalhar, tem iluminação suficiente. Tudo isso é importante. E nós também precisamos nos atentar para isso, porque isso reflete no clima da organização, na ambiência, em como as pessoas vão se relacionar, se estão mais irritadiças, menos irritadiças, se trabalham com medo de se machucarem no trabalho, estão trabalhando muito. Então, também estamos falando da saúde física, né? Estamos também falando da saúde mental, dos estresses específicos dos ambientes de trabalho, as lesões que nascem por esforços repetitivos. Tudo isso faz parte de um olhar cuidadoso ou não
de uma empresa para o seu funcionário, né? Tudo isso traz uma ideia de eu me preocupo com o seu bem-estar, né? Eu quero saber como está a sua família, eu quero saber, né, qual o impacto da minha empresa nesse território. Eu trouxe coisas boas ou eu só lanço dejeto na terra ou no rio que vai ter reverberação na alimentação toda daquela região. Então, tudo isso tem que ser pensado. Hoje em dia, a questão da emissão de carbono, né? As empresas ganham reconhecimento e dinheiro pelo controle da emissão de carbono, né? Então, isso é uma outra maneira de se olhar a função da empresa, das organizações, no mundo pós-moderno. E isso é importantíssimo, né? A gente vê, hoje em dia, o que é? É o risco, né? É a sociedade de risco, de que nos fala Ulrich Beck, né? Essa sociedade que o problema que acontece num lugar pode refletir no mundo inteiro em uma questão de pouco tempo, né? Então, se tem queimada na Amazônia, pode ficar noite em São Paulo em pleno dia. Então, os riscos, né? Eles estão para todos, os danos eles podem ser repercutidos mundo afora até. Se lá nos Estados Unidos resolverem apertar um botão, a gente acaba com a humanidade. E outros tantos países têm armas nucleares com esse potencial. Então, a gente está muito amarrado num grande sistema de relações humanas, né? E o nosso risco hoje, ele não se dá só aqui, ele se dá com repercussão no mundo inteiro, tá? Última coisa que eu quero falar para vocês, antes de abrir para as perguntas. A gente tem que entender que família e empresa, elas não são antagônicas. A família não é o vilão da empresa. Da mesma forma que a empresa não tem que ser a vilã da família. A gente precisa, enquanto psicólogo organizacional, saber dar a devida atenção para cada um dos dois quando trabalhamos numa empresa familiar, tá? Então, a gente tem que cuidar da empresa e a gente também tem que ter um olhar para essa família. Em momentos, eu vou precisar dar um olhar mais potente para a empresa, em outros, um olhar mais potente para a família. Então, não podemos entender, como se pensava décadas atrás, que a família é um mal do qual não se pode fugir na empresa. Hoje em dia, o pensamento não é esse. Precisamos também trabalhar essas relações familiares com foco na gestão da empresa, claro, mas precisamos, tá bom? Perguntas? Estão tudo com sono? Querem ver Netflix, né? Estamos com tanto trabalho para poder fazer, que a gente não está tendo tempo de ver Netflix. Mas já vai acabar. Eu posso assegurar a vocês, até porque o semestre acaba. Olha só. Bom, então vamos fazer o seguinte. Agora que eu sei aí quais são os capítulos, lembraram que já foi mandado. Na verdade, fomos nós, a Juliana e eu, que perdemos esse e-mail para trás. Provavelmente vocês devem ter sido a primeira turma a nos informar. Amanhã eu vou encaminhar para os representantes, tá? Os textos. Um deles já está escaneado, tá? E aí, leiam que nós vamos ter aí atividade semana que vem, tá bom? Então, sem perguntas, é isso mesmo? Assistiram ao vídeo sobre a inveja no Instagram? Nem sabem do que eu tô falando, né? Eu assisti. Eu vi a postagem, mas eu não assisti. Você assistiu, Mariette? Sim, amei, de paixão. É bafo, inveja é bafo. Agora dos outros já. Vou ter mais pecado. O próximo é a luxúria. Mas vejam, eu vou trazer relação à luxúria
questões da psico também, coisas difíceis. Esse da inveja, ele tem um momento que ele fica meio difícil, porque ele fala do quanto a pessoa que inveja não olha para si, ela olha para o outro, né? E do quanto a inveja pode ser um ponto inicial para a gente também buscar olhar para si, né? Então, eles vão parecer brincadeira, mas eles vão dar no meio lá pelas tantas. Então, vamos falar de luxúria, vamos falar de um monte de coisa que não é tão prazeroso quanto se pensa quando a gente usa essa palavra. Tá bom? Descansa. Acabar o semestre, eu vou fazer uma maratona dos vídeos do Instagram, mas tem que esperar acabar o semestre, porque tá difícil. Nesse momento, todo mundo quer que acabe, inclusive os professores. Nós estamos exaustos também. Exaustos. Quer ver as professoras? Imagina, e não tá fácil para ninguém. Não tá. Mas vai acabar. O semestre está quase acabando, tá? Tá bem pertinho, já tem bem mais longe. Tá bom? Ó, boa noite, descansem bem. Nos veremos então na semana que vem com a nossa atividade. Leiam gostando da leitura, afinal vocês escolheram. E aprofundem bem no texto, venham sabidos mesmo sobre o texto, tá bom? O texto que escolherem. Beijoca, pessoal. Até semana que vem. Até. Boa noite, Karine. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.